O ministro Sérgio Moro vai passar a semana no Congresso Nacional defendendo a prisão em segunda instância e o pacote anticrime. Ele escreveu no Twitter, estarei quarta no Senado, defendendo a execução da condenação em segunda instância, por emenda constitucional da Câmara, por emenda do Senado ou por PL, projeto de lei de uma casa ou outra. Necessidade clara e urgente. Fecho aspas. Na semana passada, o relator do pacote anticrime na Câmara, capitão Augusto, reclamou para a imprensa que ainda não tinha votos suficientes para aprovar rito de urgência para a votação do projeto no plenário. Abro aspas, são necessários partidos que somem 257 deputados. Vergonhoso, não será votado esse ano, ao que tudo indica, fecho aspas. E já que falamos sobre Sérgio Moro, o Estadão perguntou ao ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, se o ministro da Justiça, o Moro, vai se candidatar na chapa de Jair Bolsonaro em 2022. A resposta foi a seguinte, abro aspas, eu falei para o presidente que se hoje ele fosse tentar a reeleição com Moro de vice, ganhava no primeiro turno disparado, mas o presidente não vê isso como uma possibilidade. Mas não vê porque não vê nada disso. Seria importante ele ter, sim, um novo mandato para arrumar a casa. Sinceramente, em 4 anos não dá para consertar tudo. Fecho aspas. Então, Zé Maria, começo por você, porque você entrou mais tarde em razão do problema de conexão. Falar, Zé. Tem 2 assuntos aí, que é o Sérgio Moro lá lutando pelo estabelecimento da prisão em segunda instância e essa declaração do Luiz Eduardo Ramos que o Bolsonaro com Moro de vice ganharia no primeiro turno. Na segunda instância, parece que a tramitação ficou mesmo para o ano que vem, né, Zé? Lamentavelmente, depois daquele acordão entre os presidentes das casas legislativas, participação do Gilmar Mendes, aquela coisa toda que a gente acompanhou. Agora é o orçamento e pronto, isso porque o orçamento tem que ser votado até no dia 17, quando constitucionalmente o Congresso entra em recesso parlamentar. E nesta votação do orçamento, foi embutido aí o tal jabuti para aumentar o fundo político, né, o fundo eleitoral para o ano que vem, pode chegar a mais de 2 bilhões de reais. Então, é o orçamento, uns projetinhos ali, pronto. Ficou reforma tributária, reforma administrativa, esse pacote anticrime do ministro Sérgio Moro e vários outros projetos importantes para o ano que vem, além da prisão em segunda instância. Felipe Augusto, me relataram aqui de que um deputado foi com 3 outros parlamentares ao ministro Sérgio Moro e levaram a seguinte proposta. Olha, ministro, aquela história de levar gato para tomar banho. Olha, ministro, o senhor tem que entender que há dificuldades, há entraves, e se a gente tirar aqui 5 pontos, entre eles a prisão depois da condenação em segunda instância, a possibilidade de negociação, vários pontos considerados importantes, e principalmente o excludente de ilicitude e outros projetos. Então, a proposta ao ministro Sérgio Moro foi essa, retirar, ou seja, desidratar o projeto com o apoio dele, e aí a aprovação aconteceria na Câmara dos Deputados. E aí os deputados voltaram assustados, para o alívio, os assustados são os deputados, né, de que ele não negociou. E disse, eu não sou político, falou, se não sou político, não vou negociar desta forma. E os deputados voltaram irritados, mas o ministro tem razão, não dá para negociar nesta base. E ele ter que vir a público e dizer, não, está muito bem, o projeto está bom. Não está, não. Se o projeto é desfigurado, é responsabilidade do Congresso Nacional. Os deputados queriam desfigurar o projeto e ainda que o ministro assumisse a responsabilidade e falasse bem do projeto. E isso acabou impedindo a votação. Há entraves, há dificuldades na votação do projeto. Sobre o ministro Sérgio Moro, todas as pesquisas, todas as consultas públicas, o ministro Sérgio Moro está mesmo em alta. É bom dizer que nesta mesma entrevista, o ministro disse que não existia esta possibilidade real, que era apenas uma conjectura, uma resposta àquela pergunta, ele analisando no momento, né? Não existe essa possibilidade de tirar o ministro Hamilton, o vice-presidente Hamilton Leitão da pauta, mas enfim, dizendo que Sérgio Moro, ele quis dizer que o Sérgio Moro está de tal forma popular e crível, que ele e o Bolsonaro juntos seria o tal mamão com açúcar, né, eleito em primeiro turno. Mas é apenas uma avaliação, não existe essa proposta na real.
Eu nunca vi uma eleição ser antecipada por tantos anos, né? Coisa É muito, né? Quase 4 anos. Coisa doida, não terminou o primeiro ano de governo e só se fala em 2022. Nós temos uma eleição no ano que vem ainda. Agora, eu acho o seguinte, né? O Congresso aprovou uma reforma importante e algumas medidas igualmente relevantes e tal neste ano. Mas é muito pouco ainda. É um avanço em relação ao governo do PT, sem dúvida. Mesmo em relação ao governo Temer. O governo Temer teve o mérito de apresentar algumas medidas, né, de submeter à apreciação do Congresso, mas também aprovou muito pouco e tal. O governo Bolsonaro aprovou mais, mas é muito pouco. Quer dizer, o Congresso vota uma reforma por ano. Isso aqui é implantação, não é nem reforma. É a implantação, repito, da Política Nacional de Segurança que nunca houve no Brasil. De novo, é preciso dispor de instrumentos para combater. O alvo principal no momento não são os corruptos que estão no Congresso, que estão apavorados com essa lei. São as organizações criminosas que precisam ser neutralizadas o quanto antes. Elas controlam ainda muitas cadeias e controlam áreas do território brasileiro que precisam ser reincorporados ao mapa do Brasil. E os deputados não deixam. Tá muito claro que o Sérgio Moro não queria nada que a PEC da prisão em segunda instância fosse adiada, nem muito menos quer que seja restringido o seu alcance, né? Porque esse plano foi noticiado de bastidor, é claro, da participação do Gilmar Mendes nessas reuniões, nessas conversas com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, presidente da Câmara, Rodrigo Maia, querendo limitar a crimes violentos e mais graves, que na cabeça desse pessoal normalmente exclui o caso de corrupção dos políticos muitas vezes que fazem parte dos partidos, daqueles presidentes que colocaram os ministros do Supremo da ala libertadora lá no Supremo Tribunal Federal. Então o Sérgio Moro não está pactuado com esse pessoal, e as declarações dele, por mais que ele se esforce em ser elegante e respeitoso com os representantes de todas as instituições, tem mostrado isso. Tem mostrado uma defesa, aliás, bem mais clara do que tem feito o resto do governo e as pessoas associadas a ele. Sérgio Moro tem há muito tempo uma defesa clara da prisão após condenação em segunda instância, sempre foi a posição dele, não mudou e nem recuou na tentativa de fazer esse projeto avançar. Então, por causa dele, se vê aí uma tentativa de combater a impunidade no Brasil nesse momento. Mas a gente sabe muito bem que os parlamentares investigados e os aliados de condenados e até de presidiários, criminosos mesmo, não querem que isso avance e tentam fazer com que a tramitação seja adiada, até para arrefecer a pressão popular. Agora, se depender de mim aqui, se depender de nós, né, Augusto Nunes? Isso aí. Zé Maria Trindade, a pressão popular pela aprovação de uma medida que dificulta a vida dos bandidos não vai se arrefecer. Há uma manifestação, né, convocada para 8 convocada para esse domingo agora, 8 de dezembro. E com essa bandeira única. Com essa bandeira única pela prisão após condenação em segunda instância. E a Jovem Pan, institucionalmente, defende a prisão após condenação em segunda instância. Eu li aqui outro dia uma nota institucional do Grupo Jovem Pan, que inclusive convida vocês, ouvintes e espectadores, a assinarem o abaixo-assinado a favor da PEC da prisão em segunda instância, que está disponível em jp.com.br/prisão. Já tem lá dezenas de milhares de pessoas que assinaram. Perdão, diga, Zé Maria Trindade. Olha, Felipe, a prisão depois da condenação em segunda instância é urgente porque tira esse sentimento de impunidade que foi instaurado no Brasil a partir destas demandas intermináveis no Supremo Tribunal Federal. A partir de agora, qualquer um acha que pode chegar no Supremo Tribunal Federal e está certo. Basta ter dinheiro para pagar advogados e chega a esse tipo de impunidade. Até 12 anos o julgamento demora para chegar no Supremo Tribunal Federal, isso em condições atuais. Então, é urgente, o Congresso tem que enfrentar esse assunto e o Congresso age aos solavancos e sob pressão.
é a hora, é preciso agir. Por outro lado, eu dividiria o governo do presidente Jair Bolsonaro nesta área de segurança pública, com o ministro Sérgio Moro, em 2 pontos. O primeiro é a ação imediata. Inteligência. O governo está usando inteligência, identificando principalmente onde está o dinheiro do crime organizado. A contabilidade, os parentes e amigos que lavam o dinheiro, propriedades, postos de combustíveis e outros setores, né, que estão nas mãos em nome de parentes. Isso está sendo investigado e já existem casos aí de cadeia e recuperação desse dinheiro, desses ativos dos bandidos. O crime tem uma economia e isso está sendo atacado e é um dos motivos, além evidentemente do isolamento dos chefes do crime organizado, isso está funcionando. Por outro lado, o ministro Sérgio Moro precisa de um aparato legal, ou seja, mudar as leis para facilitar a ação do Ministério de Segurança Pública. O Ministério da Justiça e Segurança Pública. Às vezes eu tenho a impressão que o que foi extinto não foi o Ministério de Segurança Pública, mas sim o Ministério da Justiça, né? Porque a segurança pública está, sim, funcionando e pode melhorar com um aparato melhor. Esse pacote do ministro Sérgio Moro foi elogiado por delegados, policiais civis e policiais militares, gente da ponta que encara dentro de uma viatura o crime organizado, que encara bandidos. Coronéis me procuraram aqui em Brasília e disseram e relataram posições pessoais de quem entrou em confronto e foi parar no júri popular por ter matado chefes do crime organizado e pagando do seu próprio dinheiro, financiamento, pagando o advogado, porque o Estado vira as costas para um profissional da ativa a trabalho e ele que tem que pagar o próprio advogado. Então, o ministro Sérgio Moro precisa exatamente desse arcabouço legal para continuar na prática de segurança pública, que está dando resultado já, né? Então é o seguinte, por que o Alcolumbre e o Rodrigo Maia, eles escolhem o caminho mais longo e mais complicado em vez de permitir que as duas propostas caminhem normalmente? Uma no Senado, outra na Câmara, qual é o problema? Quer dizer, eles acham que o povo brasileiro é idiota, todo mundo, né? Um bando de idiotas. Eles estão tentando dificultar o andamento, a tramitação desse projeto, que eles querem um só. E escolheram o mais complicado, né? Que é a emenda, que é a PEC. Por que não os dois? Por que não avança com os dois? Porque chega de truque. Amanhã a CCJ do Senado vai discutir isso, Augusto. Se houver uma definição lá, pode ser votado na quarta-feira o projeto de mudança no CPP. Perfeito. Muito bem, mais de 36 mil pessoas já assinaram, só nesse fim de semana, porque a gente começou a divulgar na sexta-feira o abaixo-assinado da Jovem Pan a favor da prisão em segunda instância. Quantas, Assine Felipe? Você também. Mais de 36 mil pessoas. Está batendo aqui, conforme eu falo, em 36.500 quase. Está disponível em jp.com.br/prisão, esse prisão sem o tio, jp.com.br/prisão, assine lá você também, para a gente fazer a pressão pacífica e legítima da sociedade pela aprovação da prisão após condenação em segunda instância.